Algumas pessoas pegaram algumas peças de madeira, como se fosse prancha de surf ou skate, amarrados com cordas e foram amassando. E alguém com GPS, alguma pessoa que entende um pouquinho de arquitetura, né, que sabe desenhar bem e tal, foram orientando através do rádio, vai mais para cá, vai mais para lá, e fica aqueles crop circles lá, meio estranhos, meio mal feitos, sem um start cognitivo, sem uma proposta diferente, porque esses desenhos que são deixados aqui na Terra são coisas fantásticas, coisas que falam a respeito de leis cósmicas, de mapas cósmicos, de significações que a gente tem que estudar durante muito tempo. E esses desenhos aí feitos, né, na vontade de fazer, de aparecer na mídia, porque o mais interessante é o seguinte: quem faz esses desenhos quer aparecer, né? Procura a mídia para falar, foi eu que fiz. Mas os que não têm autor, são desenhos feitos em locais que não se tem acesso, plantações protegidas, e está lá o desenho, feito numa noite, na escuridão da noite, perfeitos, que só do espaço, só do alto você vê o significado, porque quem olha aquela plantação amassada ali, fica com raiva, fala, poxa, como é que o cara foi destruir uma plantação dessa, destruir? Aí você olha do espaço e fala, não, isso daqui é uma obra de arte, uma engenharia. E quando você observa a planta, você vai observar que a planta, a semelhança do que acontece numa borracha quando você esquenta ela, a borracha derrete, então ela dobra, né? Então, quem fez isso tem uma tecnologia para dobrar a planta sem quebrar, sem amassar. As plantas não estão amassadas conforme a pessoa fez com os pés, usando pranchas de madeira e cordas. Existe uma energia no ponto de dobra. Cada planta que você olhar, naquele ponto de dobra tem uma quantidade de energia maior. Você mede isso com aqueles contadores Geigers, contador Geigers. Existe toda uma tecnologia envolvida que cada nave que cai, o pessoal da área 51 vem e recolhe. Um silêncio se estabelece nas pessoas envolvidas que presenciaram aquilo. Soldado que abre a boca para falar vai para a corte marcial. Porque essa tecnologia representa o futuro nosso. Se fosse divulgada, e aí? Vai assustar as pessoas? Todo mundo viu. É uma arma que só eu tenho, é uma tecnologia que só eu tenho. Né? Eles desconstroem a nave para poder aprender como ela foi construída. Engenharia reversa. Né? E tudo isso nós estamos falando de gente, ou de seres, de almas, cujos corpos são diferentes dos nossos. A aparência às vezes nos escandaliza. E que o coração pode ser muito, muito, muito melhor do que o nosso, ou não. E é aí que está o problema. Mas que existe uma chamada Federação Galáctica, uma federação que cuida dos interesses do nosso sistema solar. O nosso Cristo Jesus, Cristo, o cara que fez o nosso planeta. Imagina o conhecimento, o poder, a sabedoria, a autoridade. Ninguém passa pelas fronteiras da Terra sem pedir autorização para ele. Então todos esses seres que estão aqui na Terra estão em missão. Muitos podem provocar dores, sofrimentos, dificuldades, com limites.
Porque a partir daquele ponto não dá mais. Assim como na própria terra, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Gente, vem cá, vem cá. Mas queria suco. Quer suco? Eu não tenho suco. Como fica? Mas eu queria... Tio Rodolfo vai chegar, aí você fala pra ele, tá bom? Gabriela, não pode ter barulho. Barulho me atrapalha, tá? Pode ficar aqui sem barulho. Mas você deixa jogar? Gabriela, eu tô gravando, você já sabe. Da outra vez você estragou a gravação. O que eu quero dizer é o seguinte, que se a gente fica admirado, e muitas das vezes fica boquiaberto, fica estupefato, ao saber dessas coisas que acontecem, que a gente ignora, que a gente não quer saber, imaginemos a grandeza desse nosso irmão mais velho. Jesus era, ou melhor dizendo, o Cristo era antes que o mundo fosse. Ele fez a terra. A humanidade, a presente humanidade, porque descobriram aqui na América do Sul determinadas pirâmides que são anteriores à civilização, anteriores à humanidade. Poxa, peraí, como que é possível ter pirâmides, 4 ou 5 pirâmides alinhadas com determinadas posições do Sol? E que, na época em que a pessoa descobriu isso, a sociedade científica tentou desmentir, tentou embargar, e ele na lei, lutou na lei. Depois futuramente eu localizo o nome do rapaz, mas basta procurar, pirâmides na América do Sul. Ele teve uma luta judicial de alguns anos, 20 anos parece, para ter direito de escavação, e depois pegou vários arqueólogos do mundo inteiro e transformou isso num tipo de uma fundação que só pessoas, arqueólogos independentes, poderiam participar daquilo, para evitar esse abafamento governamental. Então a história da humanidade, muitas das vezes, a história de hoje conhecida, tem que ser recontada. Porque se a humanidade tem milhares de anos, né? A humanidade, milhares de anos, e você... Fala para ele parar de bater lá, Gabriela, tá fazendo muito barulho, tá chegando aqui, ó. E você descobre pirâmides que antecedem a própria civilização humana. Como? Né? Como isso? Bom, o importante é o seguinte, não importa quantas civilizações a humanidade nossa, que é uma delas, já passou pela Terra, que passaram e se foram, para onde? Não importa o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, nós temos que lembrar que essa autoridade crística supervisiona tudo isso, que nada acontece sem a permissão dele. Esses oba-oba, essas libertinagens que cada um de nós comete, é dentro da lei de causa e efeito, é dentro de um projeto onde, mesmo que se perca a vida, individual ou coletiva, isso tudo visa uma mensagem, uma história para a própria vivencial daquela história. Porque o corpo fica, mas nós retomamos outras roupagens e olhamos para a história. Por isso que eu disse que a nossa história, ela não está exata. A história da vida na Terra não está contada direitinho, e há interesse para que as pessoas não saibam. As pessoas estão acostumadas com um raciocínio superficial, e muita informação, muita luz cega. E é mais fácil transformar as pessoas em gado, em coisas, coisificar as pessoas, para que
por egoísmo, por vaidade, por um domínio imediato que até esses seres intencionam, porque essas elites que estão governando hoje o planeta dizem que são 13 famílias, algumas delas até reptilianas, quer dizer, seres que vieram do espaço, resolveram ficar por aqui, assumirem aparência humana e estão aí. Só que eles têm uma visão milenar, uma visão de futuro, uma visão de amanhã, depois de amanhã, e a gente só consegue ver até o limite em que o nosso coração bombeia o sangue. A gente não vê a vida além disso ou antes disso. Então nós precisamos abrir a nossa mente para esse espaço. Não importa quanto tempo uma raça originária da Terra ou alienígena domine a Terra. Quem está no leme é o Senhor da vida. E a presença desses seres aqui na Terra tem um caráter educativo. Educativo em relação até... A gente não fala sobre Lúcifer. Lúcifer, quem é Lúcifer? É o anjo que está guerreando com Deus. Com Deus. Não é nem com Jesus, é com Deus. Olha que visão limitada. Que visão limitada. Como que alguém pode guerrear com Deus? E como que Deus que sabe tudo, que pode tudo, que tem antivisão de tudo, pode criar seres capazes, perfeitos, que não tiveram nenhum trabalho para chegar naquele ponto? Ainda é imperfeito. Ele criou seres imperfeitos, porque criou seres que são capazes de competir com ele. Não vai ganhar, mas vai competir com ele. Que audácia! Então, se a gente imaginar que todos nós fomos criados simples e com um norte, uma bússola, a qual vai nos impulsionar. E os nossos irmãos mais velhos, tipo o nosso Cristo, vem, passa uma mensagem. E antes dele trazer a sua mensagem, vem outros prepostos. Sócrates, Confúcio, Lao Tse, Buda, Siddhartha, Gautama. Seres especiais, Moisés, que vem trazer um foco de luz aqui e ali, no campo da ética, no campo da matemática, no campo da arte, no campo da engenharia, no campo da astronomia, do microcosmo, das energias. Cada um traz a sua luz, para que a gente um dia entenda que todos nós, olha que lindo, todos nós somos deuses, todos nós somos seres crísticos, mas para chegar nesse ponto, toda essa luta, todos esses interesses variados, tem que ser o cadinho no qual a gente observa que, por mais intelectivo, por mais tecnológico que seja, como são esses seres que vivem conosco, muitas das vezes com intenção de domínio, apesar de todo o progresso, conseguir sair de uma galáxia, de um sistema, através de mecanismos que a gente desconhece, buraco de minhoca, portal dimensional. Você sai daqui e instantaneamente aparece num outro ponto do universo, usando leis matemáticas que a gente está longe de entender. Porque esses corpos, por mais que durem, porque vamos imaginar que um indivíduo que vem de uma outra galáxia aqui na Terra, ele não dura 100 anos, 50 anos, ele dura 500 anos, 1000 anos, 2000 anos. Tem o tempo da humanidade. Um ser tem o tempo da humanidade. Então, por mais que dure, por mais que também passa. Porque ele está materializado, ele está na matéria, a matéria se desfaz. Se ele não morre naturalmente, ele morre por um acidente intergaláctico, uma queda da nave, do meio que ele utiliza, um acidente tecnológico no espaço, um concorrente cósmico, naves. A
gente gosta muito de guerra, né? Será que eles guerreiam entre si? E pode acontecer, né? Por um interesse ou por outro. Mas por mais avançado, por mais atrasado, por mais evoluído, por mais técnico, por mais... há erros, há equívocos, há enganos, há interesses. E a gente está raciocinando nesse campo a dizer o seguinte: o nosso Cristo está acima disso. Quem passa pelo seu espaço, pelo seu quadrado, né? Pela sua aura, porque segundo os espíritos superiores, a Terra é mergulhada na aura de Jesus. A Terra, no sentido magnético, que é várias vezes maior do que o espaço geológico dela. Então o magnetismo da Terra é envolto, todo o magnetismo da Terra tem o tamanho da aura de Jesus, né? Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Outro Salmo 23, item 4. Eu só estou lendo isso daqui para dizer o seguinte, que não há o que temer. Jesus nos garante que a sua experiência, o seu potencial, está aí à nossa disposição. Não importa para que lado que o nosso raciocínio pende, para que extensão a nossa compreensão ou capacidade de aceitação vá. Ele está no comando, Ele está acima de tudo isso. Os universos em que Jesus fez o seu progresso, fez a sua cristificação, já nem existem mais. O nosso Sol vai deixar de existir, a nossa Terra vai deixar de existir. A Terra tem bilhões de anos, não vai bilhões de anos. E Jesus já era bilhões de anos antes da Terra existir, já era Cristo. Então, quanto tempo tem esse irmão nosso? E quanto tempo a vida nos reserva ainda de experiências e de surpresas? Fica aí a reflexão. Somos maiores e destinados a um progresso que estamos longe de avaliarmos, né?